Olá, gente boa. Estamos aqui com dois especialistas em esportes. Um atleta, eu acho que Beto também já foi atleta, não sei se foi craque, porque ele estava conversando antes do programa comigo e disse que já em 58, quando eu nasci, né, ele já participava de alguns eventos esportivos aqui na cidade de Natal. É nosso companheiro Roberto Cabral Fagundes, Beto Cabral, um estudioso do esporte, participa desse movimento há muitos anos, além de ser um apaixonado pela atividade. E o outro é Carlos Eduardo Dadal, foi presidente da Federação de Voleibol, atleta de voleibol aqui no Rio Grande do Norte, e também foi secretário de Esportes e Lazer na Prefeitura de Natal, secretário municipal. Vamos bater um papo aqui sobre o esporte, legislação, participação da iniciativa privada, políticas públicas, tanto a nível do município, a nível do estado, a nível federal, como o esporte está se desenvolvendo no tempo de 5G, inteligência artificial, economia digital. Isso tudo interfere nesse processo de atividade física e também no esporte. A gente vai falar sobre isso tudo aqui. E se a nossa história, o Rio Grande do Norte, para quem não sabe, esse programa é mais focado aqui, já teve grandes times de basquete, voleibol, futebol de salão. Até Alberi, no ABC, no futebol, ganhou uma bola de prata. Você imagine hoje um jogador do Rio Grande do Norte ganhar uma bola de prata. É impossível? Não é. Mas é muito difícil, até porque tiraram até a bola de prata, né? Devia até voltar essa bola. Então eu vou bater um papo aqui sobre a legislação também. Houve simpósio há alguns anos passados sobre a reestruturação do esporte brasileiro, mas que parece que não saiu do papel. São esses assuntos interessantes que a gente vai conversar com Beto e com Dadal a partir de agora. Eu vou começar com Beto da seguinte forma. Antes daqui a gente estava conversando sobre isso. E ele disse que no governo Lula houve um simpósio, um congresso que reuniu todas as forças do esporte brasileiro e foi uma coisa alvissareira, uma expectativa de esperança. E isso se realizou, Beto? Quero agradecer o convite dessa participação aqui com o Dadal, um atleta renomado aqui do nosso estado, e com você, Valber, que foi um parlamentar que muito nos orgulhou, o tempo que você passou aí no município como vereador e também na Assembleia. Realmente o que você está falando é o que mais o Brasil precisaria, que seria pôr em prática o que ficou decidido na Conferência Nacional do Esporte. Em que ano foi isso, Beto, mais ou menos? Eu acho que foi 2004, se não me engano. É isso, Dadal? 2004, 2005, 2006. Foi, eu acho que foi no início, foi o primeiro mandato de Lula. Foi que ano? Ele foi eleito em 2002. 2002, então a conferência é 2003 ou 2004, a primeira conferência, tiveram 3 conferências. A conferência usou uma metodologia muito, muito importante. Escutou os municípios, escutou os estados e depois, em Brasília, se fez o fechamento voltado para as dimensões do esporte, o esporte de rendimento, o esporte de alta performance, o esporte de participação e o esporte educacional com suas duas vertentes, a educacional e a universitária. Esse documento, essa conferência, ela prorrogou-se por 3 anos, mas infelizmente muito pouco foi colocado em prática. Essa conferência envolvia questões estruturais do esporte, envolvia as políticas públicas de atendimento às 3 dimensões do esporte, e o principal disso é o fortalecimento da Bolsa Atleta. Mas, infelizmente, as coisas desandaram, inclusive hoje nem Ministério do Esporte nós temos mais, e... Isso não saiu do papel em nenhum aspecto, Beto? Não saiu do papel em nenhum aspecto? Não, algumas coisas funcionaram. Algumas coisas funcionaram. Eu posso aqui falar um pouco do esporte universitário, o qual participei da confederação por mais de 16 anos. Então, o esporte universitário teve realmente uma mudança significativa
aproveitando essas decisões da conferência. A prova disso é que tem uma verba assegurada para sua prática anual. E continua essa verba assegurada? Continua. Existe uma lei, né, Agnello Piva, que direciona um percentual bastante significativo. Esse percentual ele é passado para o esporte escolar e para o esporte universitário. Quem gerencia isso é o Comitê Olímpico Brasileiro. Nadal, você acha que há alguma expectativa depois de passar esse presságio que a gente está passando com o atual governo, de melhorar o investimento no esporte, a aplicação dessa lei, o resgate dela para funcionar? Obrigado pelo convite e vamos conversar sobre o esporte aqui durante algum tempinho aqui. Olha, eu acho que isso não é só a questão de governo que aí está. É um processo que já vem desde o primeiro governo Lula, que passou pelo governo Dilma, por Temer e agora Bolsonaro. Nesses outros 3 governos ninguém nem tocou nem no assunto. E o processo todo passa também por uma questão de infraestrutura que vem de baixo, sai das cidades, dos estados até o governo federal, porque a gente tem praticamente todas as facetas do desporto escolar, associações, e todos eles praticamente estão falidos. O desporto escolar, você tem o desporto escolar público ou privado? Os dois. Basicamente o público nunca aconteceu porque o público ficava sempre... Hoje quem domina mesmo o ambiente do esporte são os colégios particulares. Esses têm todo o domínio. Mas quando chega uma determinada faixa, isso acaba porque os garotos já não têm mais tanto interesse como tinha na nossa época. Tá? Eu estou colocando a nossa porque quero fazer um favor para Beto. Não tem tanto interesse porque os garotos começam... Já tem outras atrações, tem videogame, tem show, tem carro na mão, tem uma série de outros requisitos que eles vão saindo e vão... E a atividade estudantil, ela breca porque todo mundo já vai diretamente pensando na universidade, param de jogar, fazer alguma atividade física aos 17 anos de idade. Se você for aos colégios hoje, todos os tempos pré-vestibulares, os alunos do pré-vestibular praticamente não participam de nenhuma atividade física, nenhuma atividade esportiva. Mesmo na escola particular? Mesmo na escola particular. E na pública, como é que funciona? Na pública eu não tenho nem ideia disso. Eu acho que é muito mais complicado. Porque o desporto estudantil na área pública está praticamente extinto. A nível de município, quando você foi secretário, os colégios municipais tinham uma política de privilégio para o esporte ou era assim abandonado? Não, era uma coisa muito embrionária, muito incipiente, muito pequena. Você tinha a Secretaria de Educação que faz essa gestão, tem uma participação muito pequena, até porque as escolas não têm uma adesão muito grande. Você tem uma deficiência de professor, tem uma deficiência de recurso e não tem nada que subsidie esse... O Germes ainda é uma coisa que motiva muito o estudante a participar? É um evento grande como era há 10 anos, há 20 anos? O que ocorre, eu passei um tempo lá pela Codesp, passei um tempo também ajudando algumas escolas privadas de Natal e dei um assessoramento à secretária de Educação, Cláudia Santa Rosa, colocando o seguinte: observem vocês, o Gernes, uma tradição de mais de 40 anos aí, são jogos que congregam os segmentos privados, públicos e os institutos federais. Há um equívoco muito grande nisso tudo, porque a festa com o dinheiro público é feito para escolas privadas fazerem a sua gestão, fazerem o seu retorno de imagem de suas marcas. Isso foi o que eu detectei. Eu acho que a escola privada era para pagar a sua participação no Gernes. Você defendia que o dinheiro público, claro, a organização fosse do Estado, mas que o dinheiro público servisse para financiar as escolas públicas, exatamente, as escolas estaduais, municipais, e as escolas grandes, privadas, elas
tivessem a despesa assumidas. Assumir as despesas inerentes àquela participação em arbitragem, em deslocamentos, em aluguéis de ginásios, em toda a infraestrutura, que uma infraestrutura de jogos desse é muito grande. Passa por alimentação, hospedagem de equipes do interior, é uma série de coisas. A arbitragem, a gestão e a administração desportiva do evento, isso aí é uma coisa muito séria. E até hoje isso não mudou. Em função de quê? Em função de uma política paralela. Uma política paralela, vamos dizer assim, o fortalecimento desses empresários, das escolas privadas, em função dos jogos. Você acha que se o Estado atuasse dessa forma, as escolas privadas não iam ter iniciativa de criar os próprios jogos da iniciativa privada, separado do poder público? Olha, poderia existir, como foi aqui a fundação da federação local, que inclusive eu fui candidato a ser presidente da fundação. Eu fundei a Federação Norte Rio Grandense aqui, de desporto escolar, e foram fundadas 2 federações na época. Houve uma briga política de 2 grupos. Quem ganhou? Eu retirei pelo engrandecimento do esporte, com um compromisso. Estava na minha mão, porque a pessoa que decidia isso, lá de Brasília, era da Confederação Brasileira de Desporto Universitário, a qual eu fazia parte. Mas o que é que eu fiz? Reconhecendo a fragilidade do nosso Estado, uma briga daquela era totalmente inoportuna, e eu abri mão, e Clóvis Gomes da Costa assumiu, com um compromisso de todo final de ano apresentar um relatório das atividades da federação, sob pena de não continuar na federação. E apresentou? Alguns anos sim, depois ficou muito fraco. E hoje Mas a federação é uma instituição forte hoje ou não? Ela é a federação, a nível nacional, existe a Confederação Brasileira de Desporto Escolar. É forte, tem dinheiro, e as federações locais... É uma entidade privada ou pública? É pública. É pública não, é privada, né? Ela é como uma confederação, como ela não chega a ser privada. De direito privado. É privado. É privado. Privado. Dadal, e as confederações, as federações, vez por outra a gente vê um escândalo da Confederação Nacional de Voleibol. A CBF, há denúncias todos os dias da CBF. E as coisas são absurdas lá. O salário dos dirigentes é 100 mil, 200 mil. E elas são entidades privadas, não são entidades públicas. Elas têm interferência política pela força do governo. Mas o governo não tem interferência legal. Não tem. Para eleger, para... Não tem. Essas confederações, elas arrecadam dinheiro da iniciativa privada, da ligação direta com a sociedade. Elas influenciam no desenvolvimento do esporte do país? Do dinheiro privado, eu acho que pouco provável. Eu acho que o futebol não posso falar. Futebol não tem nenhuma... Eu acho até que o futebol tem condições de arrecadar dinheiro extra poder público. Mas as outras federações, todas elas têm dinheiro público. Mesmo essa do futebol, essa conversa, aquele Nusman, né? Carlos Nusman, que era um cara que tem um conceito enorme. Mas o de recurso vinha praticamente do Banco do Brasil. Tinha o patrocínio do Banco do Brasil, era quem subsidiava todo o desporto brasileiro, ainda é com relação à Confederação do Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica, deve ser por aí, a CBV é só Banco do Brasil. Na época, eu acho que o Beto pode me ajudar aí, as confederações elas foram divididas por alguns órgãos estatais. O Banco do Brasil era voleibol, Caixa Econômica era o desporto paralímpico e eu acho que a natação, Correios era judô, atletismo também entrava a Caixa Econômica. Então foi rateado pelas estatais um patrocínio para essas entidades. Petrobras devia financiar alguns. Petrobras financiava alguns, né? Então os estatais repassavam dinheiro que não deixava de ser público, né? Então o grande escândalo que teve foi com relação a algumas prestações de contas. Essa história que você disse que os salários eram enormes, isso é verdade. O diretor da CDV ganhava em torno de 30 mil reais, 50 mil reais. O superintendente ganhava 50 mil reais. E isso apareceu e começou a ser
minimizado. Mas o que acontece, hoje a confederação está tentando fazer uma coisa mais democrática. Antes eram só os amigos do rei que estavam lá, né? Você tinha um diretor de voleibol de praia, era sempre uma pessoa mais chegada ao presidente, não tinha nada diferente disso. Que hoje não deixa de ser, mas é uma coisa menos. Mas Dadá, o Brasil se superou no voleibol. Hoje é um país respeitadíssimo no mundo pela qualidade do seu voleibol. Graças ao trabalho que foi feito, começou em 78, né? Em 78, Nussbaum começou a fazer o trabalho na confederação, que ele tinha uma visão completamente diferente, começou a fazer o trabalho na confederação, e aí veio galgando, e juntamente com a iniciativa privada, com relação a isso, algumas empresas como Bradesco, Pirelli, Sadia, começaram a investir mais no voleibol, e isso deu uma alavancada, principalmente no sul e no sudeste. No nordeste a gente ainda fica um pouco a desejar, porque não tem esse patrocínio todo, e as federações vivem praticamente só do subsídio que a CNBV manda, que é em torno de R$5 mil por mês, que não dá para pagar absolutamente nada. Você não paga um técnico, você não tem condições de manter uma escolinha, uma seleção de base, sem ter praticamente nada. Então você tem que ficar mendigando e tem que ficar sempre na mão do presidente da CBV. Isso aí é uma demonstração da fragilidade instalada principalmente no Nordeste. A queda da participação, a falência dos clubes. Os clubes não querem mais investir em esporte amador como fazia antigamente. Porque o tripé de sustentação disso é patrocínio, investimento e doação. Os clubes viviam com esse tripé, mais, lógico, o quadro social, os sócios, etc. E para investir nisso, deveria ter um retorno nas camisas, um retorno nas placas de ginásio, e por aí ia. Era feito um planejamento prévio, por modalidade, por faixa etária, e montado um projeto. Foi assim que eu, junto com o Quincas, tomamos conta aqui do basquete feminino. O basquete feminino era uma seleção, não era um clube. Quem era craque? Muitas. Aqui na minha época, aqui teve jogadoras que não era para ficar aqui em Natal. Tem uma que era muito completa, que era a Sonja. Sonja era uma jogadora que ela jogaria em qualquer clube de basquete feminino da época. E o Rio Grande do Norte foi terceiro do Brasil, com um time com estatura média de 1,65 m. Você acredita? No voleibol também, né? Virna foi daqui, né? Virna foi daqui. Aqui tem no centro ali, jogando a formação nisso aqui é muito grande. Então, olha só, naquela época, a gente mandava para fora muita gente. O basquete foi menos. Se você fizer um resgate, foi um esporte que os que saíram daqui foram muito poucos. Vou lhe contar aqui. O primeiro que saiu, José Moacir Albuquerque, inclusive o nome lá do ginásio da ABB. Cracasso, jogou na seleção brasileira e tal. Depois quem saiu no basquete? Roberto Filinto. Marcou época no Vasco da Gama, pegou uma vez só a seleção, porque pisou na bola com um problema. Pegaram ele um garotão, 18, 19 anos na época, e teve uma conduta fora do padrão, uma besteira que todo mundo erra, mas lá ninguém aceitou o erro dele, nunca mais ele vestiu a camisa da seleção brasileira. Paulo Cunha foi uma vez só. Aí tem uma história... Da seleção brasileira? Paulo Cunha sim, e Paulo Cunha jogou lá fora também, só que um período curto. Aí tem uma coisa muito interessante. Paulo Cunha era o jogador formado na ABB, o seu treinador, Zé Augusto, e Paulo Cunha treinava também após o treino. Terminava o treino, ele ficava treinando. Ele tinha uma jogada muito característica dele, que era um gancho. Não sei se vocês se lembram, viram Paulo Cunha, não sei se você viu. Eu vi algumas vezes na ABB. Paulo Cunha era pivô. Pivô são os jogadores mais altos da equipe basquete, Parará. Paulo Cunha foi fazer esses jogos fora, seleção brasileira. Quando voltou, queria ser ala direita. Por quê? Por quê, Beto? Porque lá, a altura dele, o treinador disse, não, você não é ala, não, você é ala. Aí quando ele voltou para Natal, queria ser ala, levou um carão, seu Zé Augusto, voltou pro pivô e continuou aqui sendo o grande vencedor, numa equipe
de ponta, formada por Jailton Tinoco, Paulo Cunha, João Filinto, Fabrício Leitão e tantos outros. Eu estou me lembrando desses Quincas. 4 porque... Não, Quincas já é a quem? Esses eram os mais velhos. Paulo Cunha, João Filinto, Fabrício, entendeu? Era dessa época, que era um timaço Agora, da ABB. Isso aí, os clubes tinham grandes movimentações. O América, o ABC, Todos, eu acho que é o Aero, todos. A ABB. Hoje parece, você me informando, você e Natal, só funciona mesmo a ABB, né? A ABB é completa, mas não é de hoje não, de muitos anos. Mas o América tem ainda time de basquete, time de Nada, futebol? Não. E aqui de natação, A time de ABB. futebol de salão. Se lembra ali, e o Jornal Martins não, o Palácio de João Maranhão, Palácio dos Esportes, que aquelas disputas no futebol de salão enormes, Isso, eram bonitas, aquelas timaços aqui. Muito. Ah, não existe mais E isso, aquilo, hoje tá... Acabou o time? Não, o futsal hoje, né, que o futebol de salão agora chama-se futsal, ele está muito interiorizado. Passou um tempo muito mal aí, muito mal, mas agora está interiorizado e a participação é muito grande. Tem muito jogador bom, porém não atinge a capital. Aqui em Natal Inverteu é o processo. fraco. Inverteu. Agora lá fora é um número que você não acredita o que acontece nos municípios nessa modalidade de futsal. O que eu vejo aqui, viu, Dadal e Beto, a gente conversando informalmente, que essa é a proposta do ponto de encontro, é o encontro mesmo de pessoas, de pensamentos, de divergências, de convergências, de esclarecimentos, é que há uma ausência total do poder público aqui no Rio Grande do Norte, talvez no Nordeste, como você colocou, em relação ao esporte, não é? Há muito tempo que isso vem. A fragilidade gestora administrativa das federações é uma coisa sem tamanho. Sem tamanho. A estrutura, não tem estrutura. É uma coisa totalmente amadora. Não tem funcionários. Não tem dinheiro para se pagar nada. Consequentemente, a coisa funciona nessa questão de se doar às federações. Aqui ainda é só doação, só amor, só dedicação. E isso de verdadeiros heróis, não é? Não passou. Hoje, nem o governo do estado, nem o município, eu estou falando aqui, tem alguma coisa voltada para o esporte especializado. Não existe. O que deveria existir. Uma política de atendimento, um crescimento, voltar à implantação do esporte nos clubes. Porém, como está havendo aí agora um aceno do governo federal em verbas para manutenção dos clubes e quem tem formação de base, precisa que esses clubes tenham pelo menos algum, eu não sei se são 3 ou 5 esportes olímpicos, entendeu? Então, né? o ABC, como é que o ABC está sobrevivendo? O ABC tem uma equipe de voleibol masculino e feminino em parceria com as universidades, que eu não sei nem qual é a universidade. Tem uma equipe de futebol que é em parceria com um clube aqui ligado, acho que é o Transporte. E por aí vai. Tudo isso não tem ingerência do clube. Faz um convênio, empresta o nome. Exatamente, empresta a marca, empresta o nome do clube para que essa... Agora, Dadal, no esporte paralímpico, o Rio Grande do Norte tem destaques enormes na natação, corrida, né? Tem, mas também você veja que não tem nenhum apoio de clube. Você tem aí instituições... Nem tem apoio público, não né? Tem apoio. A SADEF... Parece que o SESC tinha um programa o de SESI, apoio, o SESI, né? O SESI tinha, mas o SESI agora mudou completamente a política deles, só é pro social, não tem esporte, eles aboliram completamente. Nós tivemos aquele Clodoaldo, campeão mundial, campeão paralímpico, Clodoaldo, né? E o outro... E tem muita gente nova que chegou aí agora, tem Joaninha, né? Que é da geração. Tem uma que é atleta de halterofilismo, que vai sempre, agora mesmo acabou de ganhar um campeonato nos Estados Unidos, mas o poder público não tem nenhum acesso, apenas financiando algumas coisas a nível do governo federal. E a gente tem um nome na medicina esportiva
que é respeitado nacionalmente e é o médico do Comitê Paralímpico, que é Roberto Vital. Roberto Vital já está há bastante tempo à frente disso. É muito sério o trabalho lá deles, muito. A classificação das deficiências em prol da participação. Então, eles fazem uma classificação para poder você participar daquela categoria. Com pessoas do seu nível. Lá a gente tem talento, tem gente. Tem. O que falta mesmo é coordenação, estrutura, investimento, responsabilidade civil e governamental. Se você tivesse isso, você tem material humano aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, para se destacar a nível nacional. Né? Vamos agora entrar lá no futebol, para você ver. Faça uma comparação no futebol, que o Rio Grande do Norte já teve 2 clubes na Série B e hoje está essa coisa aí que você está vendo. Aí você começa a ver. Futebol é caro. Vober, futebol não é caro não, é caríssimo. A infraestrutura do futebol é uma coisa que você não faz ideia. Como, vou só aqui falar alguns itens. Medicação é uma coisa. Medicação, quando se diz medicação, estou falando só do farmacológico. Aí vem o apoio, fisioterapia, a equipe médica, que não pode ser em cima de um só médico, 28 jogadores profissionais de diferentes lugares do país, cada um com seu sonho. E você imagine aqui em Natal, uma folha média de ABC e América na ordem de 400... Dos times profissionais, né? Dos times profissionais, na ordem de R$400 mil, todo dia 30, zera. Começa o reloginho para mais 400 daqui a 30 dias. Esse último jogo do América, eu vi o público, foi um público razoável, 26 mil pagantes. O apelo é muito grande. O América está 6 anos na Série D. A Série D eu apelidei de camada pré-sal. É muito difícil, viu, Vober? Mas olha, a camada pré-sal é difícil, mas é riquíssima. Acontece aqui... Pronto, tá aí a riqueza. A riqueza é uma série onde os clubes aqui de Natal, ABC, América e Globo, podem se dar bem. De ganhar, de empatar, a maioria ganhar. Por quê? Porque são do patamar financeiro dos clubes daqui. Embora o pré-sal ele seja rico, mas ele financia uma energia atrasada, né? Que é energia do carbono, né? Que o mundo quer derrotar, né? E para furar isso pode ter tá por aqui também. Vober, voltando, o que é que eu fiz esse ano? Eu estou dando uma ajuda lá no ABC, eu sou conselheiro, e eu pensava que você era americano, Beto. Eu sou americano porque nasci aqui na América do Sul. Sair um pouquinho desse assunto de esporte? Pode. Eu sou dizer que Beto foi o responsável por ter levado uma camada de pé da Polícia Militar. Beto? É. E aí, Beto era da polícia? Não, mas Beto era ABCdista, nós estávamos saindo do Castelão, meu pai... Mas você não é ABCdista, Sim, mas eu que contar a história. Estávamos saindo do Castelão, após o jogo ABC e América, a ABC ganhou o jogo. E na saída, estava Beto, acho que Claudinho Ribeiro Dantas. Claudinho, Marco Rei. Isso, aí encontraram com o nosso amigo Cláudio Bezerra na saída. Foi. E houve uma troca de glossação. Cláudio saiu para as vias de fato. Nisso eu estava caminhando com meu pai e meus irmãos, não tinha nada a ver com isso, fomos do lado. Quando chegou a polícia intervindo no processo, aí a polícia chegou, Beto, juntou todo mundo. Beto teve uma atitude, só jogou um pouquinho de areia no policial e saiu correndo. A polícia achava que tinha sido meu irmão. Aí eu fui tomar satisfação com a polícia, tomei um cacete. Com polícia ninguém briga, né? E a culpa foi de Beto. A culpa foi Beto, Claudinho e Ribeiro. Veja, Beto querendo defender o esporte, você é um grande atleta e ele colocando você em risco. Pois é, e o negócio foi tão grande, sem brincadeira, foi tão grande que no dia seguinte o comandante da Polícia Militar ligou para meu pai pedindo desculpa. E foi um negócio absurdo, foi uma briga generalizada. Filho. Aí isso em que ano, mais ou menos, Adão? Isso foi em 1975, 76. Aí o jogo ABC América. Após o jogo, você tinha ganho o jogo. Aí na saída da lista da especial, gozando um outro, aí Claudio não gostou, aí começou a confusão. Mas... Beto, me diga uma coisa. Você disse que os clubes estão muito enfraquecidos aqui. Aqui a gente teve um time de futebol de salão, que você estava falando,
que jogava Dodoca, Toninho, Eunélio. Era um timaço, foi vice-campeão brasileiro, não foi? Olha só, a trajetória. Nós temos aqui. Tonho Barbosa, meu Nós grande temos amigo. aqui uma peça de museu viva. Que você Arthurzinho. tem que trazer ele aqui. Você Arthurzinho. tem que trazer, você vai morrer de rir aqui. É Você meu tem que grande trazer. amigo, Arthurzinho. Arthur sabe toda a história do futebol de salão do Rio Grande do Norte. Eu vou chamar futebol de salão porque foi na época futebol de salão. E a história são histórias engraçadas e são histórias também de muitas glórias. Porque isso que você está falando, né? Dodoca foi embora até agora, né? Há poucos meses. Recentemente, meu amigo, gente boa, tinha problema cardíaco, né? Tinha. E Dodoca teve outros problemas também, né? Outras saúde, comorbidades, exatamente. Mas era timaço. Aqui teve time, o América, principalmente na década de Qual a idade de Arthurzinho, Beto? 82. 82 anos, né? Tá inteiro, viu? Passou por uma série de problemas. Tipo, um perrenguezinho de saúde, Foi né? até. Arthur é um homem de ferro. Eu nunca vi um negócio daquele. Ele se reabilitou de uma coisa bastante velho grave. Tuca. Ele teve um problema coxofemoral grave, entendeu? Com a prótese. Mas graças a Deus recuperou-se. Ele é um cara muito persistente, muito dedicado, fez a fisioterapia e está andando de novo, viu? E Arthur tem uma história muito rica, não só no América Futebol Clube, mas também na seleção do Rio Grande do Norte. Tinha um treinador que era Olinto, se lembra? Olinto Galvão, Olinto treinador Galvão. daquela época. Eu acho que era um treinador dessa América. Exato. Que foi e outro vice-campeão. treinador, que era treinador do infantil e do juvenil, que também viajou agora, José Wilson Gomes Neto. Zé Wilson Gomes Neto, Zé Tampinha, exatamente. viu? Que foi o cara que deixou uma marca muito grande dentro do ABC. Mas o uma Zé marca Wilson era ABC, positiva. Arthurzinho O presidente. e Olinto eram América. Exato. Zé Wilson, eu queria até fazer aqui essa homenagem à família dele. Zé Wilson foi um cara que teve um percurso de vida esportiva, tanto na Federação de Futsal e também depois no ABC Futebol Clube. Porque a amarração jurídica da construção do Frasqueirão se deve a Zé Wilson. Claro, tiveram outros nomes importantíssimos. Zé Nilson de Sá, que fez a doação do terreno, nivelou aquele terreno. Teve vários, entendeu? Paiva Torres, Eudo Laranjeira, todos esses aí, não vou ficar citando o nome, todos. Judas Tadeu. Mas você está faltando um que não pode faltar de jeito nenhum. Fernando Prudêncio. Prudêncio foi o maior nome. Prudêncio. Prudêncio Gente finíssima, meu menino. e mais. a Luiz Prudêncio Bezerra foi também a foi. A Luiz falência. Bezerra, Bira Rocha. Prudêncio foi a falência pelo clube. Tinha loja de bateria, não era? E contaram uma história agora, há uns meses atrás, interessantíssimo. Disse que chegou um dinheiro bom da venda de um jogador, que se eu não me engano foi Marinho Chagas. E todo mundo tinha dinheiro lá dentro. Botaram esse dinheiro em cima da mesa. Botaram esse dinheiro, fulano tem tanto, ciclano tem tanto, devolvendo o que os abnegados tinham colocado. E Prudêncio não recebeu dele. Não quis. Entendeu? Ele tinha um amor Ele tinha incomensurável verdadeiro pelo, amor. pelo ABC. Beto, mas se... Hoje em dia, para você tem foi uma vez agora um jogador que está no São Paulo, Gabriel Veron, que começou aqui Palmeiras, né? no Palmeiras, aliás, começou aqui. É do Açu, né? Não, ele é de Açu, né? É do Não, Açu, de Açu não, da ele acho que é Verón. daqui. Não, acho Ele- que é ele Gabriel começou Verón. aqui no quebra-osso. É de uma cidade do interior aí. Começou aqui com quebra-osso e foi agora vendido pro Palmeiras para fora. Ou então de Itajá, que era o antigo saco do jogo. Itajá é sul. Hoje, o pessoal daqui recebeu uma bela grana Em função, da venda desse jogador. parece que o passe dele está estipulado em 55 milhões de reais. É muito o menino dinheiro. tem 19 anos. Gabriel Veron. Verón, não é? É de Açu, né? É de Açu. Eu vi porque De Açu? eu tenho uns amigos lá no Flamengo, no Rio, e eu já falei com uns 2 ou 3. Homem, vá atrás desse Verón, que é lá do Rio Grande do Norte, vai dar show no Flamengo. Porque se ele estivesse no Flamengo, o passe dele valia 155 milhões. Aí só vale 55 porque está Do Palmeiras. no Palmeiras, né? Beto, me diga uma coisa.
O que é que você acha que pode ser feito aqui no Rio Grande do Norte, ou até a nível do Brasil mesmo? Porque onde há a parceria entre a iniciativa privada, o poder público e entidades civis, o esporte está dando certo. Você olha que quando os clubes de futebol, e agora a maioria deles está se modernizando, o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro teve assim, agora deu uma queda porque relaxou um pouco, abriu tudo, está devendo muito, Internacional, o Grêmio. Quando eles começam a fazer esse tipo de parceria, além de se transformar num grande negócio, eles produzem grandes escretes, grandes times, grandes jogadores. E os jogadores do futebol, eles 95% vêm da periferia brasileira ainda, né? Mas nos outros esportes também, no basquete, no handebol, o handebol brasileiro cresceu muito também, cresceu muito. Quando tem essa parceria de iniciativa privada, poder público e entidades civis, o esporte cresce muito. Por que isso não é assim institucionalizado no Brasil? Como é nos países mais desenvolvidos? Se deve a que isso? Olha, não vamos... No Brasil tem muita coisa boa, da cintura para baixo. O sul do país, as empresas acreditam no veículo esporte como retorno de imagem, como credibilidade de suas marcas. Você vê o porquê? Porque está associado à alta performance. Aqui no Nordeste a gente tem que começar de uma forma diferente, acredito eu. Por isso que eu queria chamar de novo o fórum, que alguém chamasse o fórum, o próximo governo, ou o prefeito mesmo, chamar um fórum para a gente detectar, fazer uma análise SWOT. Quais são os pontos fortes? Quais são os pontos fracos? Quais são as oportunidades que existem? Quais são as ameaças para que a gente possa alavancar e fazer um plano estratégico para uma política pública de atendimento às dimensões do esporte. Porque uma coisa, Bob, é complicado quando você diz assim, vamos no esporte. Que esporte? Esse esporte que é jogado aqui. Qual é o nível desse esporte? Televisão não vai gastar tempo com um nível de esporte. É isso que eu queria chegar nesse aspecto. Não vai. Eu queria perguntar a você exatamente isso. Se você não acha que essa parte de exposição da marca fica muito dependente da exposição da certeza, Dadal. Eu lancei um negócio fantástico. Essa ideia, modesta parte, foi minha, agora não é minha. Hoje não é mais minha. Isso transformou-se num projeto, hoje um programa chamado Ingresso Social. Lancei agora, 60 dias. Ainda está no piloto. Olhe só em que consta. Como é que o ingresso social é um ingresso que tem um valor de 50%, que deve ser adquirido pelos segmentos da FIERN, Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, e pela FEComércio, Federação do Comércio. O ingresso social dá um retorno de imagem a toda e qualquer empresa. E essas empresas grandes, por exemplo, a Guararapes é uma grande empresa brasileira que tem origem aqui no Rio Grande do Norte. Porque ela e outras assim do nível dela que trabalham aqui no Rio Grande do Norte também não participam, porque não tem iniciativa do governo, ou dos clubes, ou dos times. Não, acredito que a comercialização é muito fraca. ABC e América, departamento, que está dizendo sou eu, porque estou lá dentro. Departamento comercial. Mas eu falo isso em esporte geral. Pode ser, por exemplo, paralímpico, pode ser corredor de pessoas que praticam corrida de alta performance, no voleibol, esses campinhos Dadal foi secretário de esporte de Natal e sabe que tem muitas organizações nos bairros. Eu também fui secretário de esporte de Natal, mas faz muitos anos. Mas parece que a estrutura continua a mesma, né? Aquela estrutura de bairro, que tem campinho de futebol e tudo. Você acha que essas empresas não podiam ter, claro que liderado pelo governo, liderado em parceria até com a própria iniciativa privada, ou instituições da sociedade civil, como o SESC, SENACT, FIERN, FEComércio, e é isso que você está dizendo, esse plano de desenvolvimento que reunisse não só o governo, mas essas entidades e essas empresas, não daria um suporte maior, não, de um projeto a longo prazo para o Rio Grande do Norte? Certeza.
o que você está dizendo seria o ideal. Precisa uma provocação e precisa... Quando você não vai pedir, você vai trocar. Você pedir, olha, o povo está cansado. Verdade. Bob, me ajude aí. Rapaz, o papel de luz lá da minha casa, não sei o quê. Patriarcal. Eu tô levando até pro lado político. Cansou já, tem que ser a parceria. Você vai me pedir uma coisa, você tem que fazer outra. E é isso que falta, eu vejo assim. Tem que se sentar, quem entende da coisa, e preparar esse documento que seria levado às empresas para mostrar essa necessidade. Deixa eu só dar um dado aqui, não sei se vocês estão sabendo. A Fierne, o SESI, de uma forma geral, ele está saindo completamente da parte esportiva. Por quê, Dadá? Política interna deles. Eles só pensam agora no trabalhador, na parte do trabalhador, só a nível interno. A parte de esporte vendeu. Tanto que qualquer área de esporte está colocada à venda se eles quiserem vender. Eles querem desassociar deles. A FIER, a Federação da Indústria do Rio Grande do Sul. Não, nacional. Ah, nacional. Nacional. A Federação Nacional, a Federação Nacional da Indústria. Da Indústria, a CNI. Essa parte do SESI, a parte esportiva está completamente fora. Alguns já estão vendendo até os imóveis. A parte de ginásio, estão vendendo, estão fazendo parceria. Para eles não interessa mais. É uma política nacional. Nacional da entidade. Não interessa mais é um negócio... Você vê o SESI São Paulo e o SESI Minas, porque eles avocaram para ele essa decisão de fazer o patrocínio dos clubes, aliás, dos times. O voleibol tem o SESI, não só masculino quanto feminino, mas isso é uma decisão local. Eu tentei conversar aqui com o pessoal do SESI de um projeto que tinha de um projeto social, para trazer para cá, atrás de uma lei de incentivo, e vocês, olha, estamos fora. Se você quiser alugar o ginásio, é uma coisa sua, nós não temos nenhuma interferência, o ginásio está lá, a gente pode alugar, mas não temos nenhuma participação nisso. A eles não interessa mais. É uma coisa lamentável, eu não sabia disso, não. Mas diga, Beto, continue. Sim, então, o que a gente vê, pelo menos o que eu enxerguei nisso aí, e esse projeto não é do ABC, esse projeto do ingresso social é do ABC e do América. Houve um lançamento com o apoio da Fé Comércio e agora a gente tem que viabilizar, ou seja, ir para as empresas, mostrar qual é o resultado disso. Qual o retorno para as empresas? Hein? O retorno para eles. O retorno para a empresa é o seguinte: a empresa que adquirir 50 ingressos, paga R$1.000, tem uma publicidade no valor de R$2.000. Duplicado. Sempre o valor do retorno de imagem, da exposição de mídia, é duas vezes maior. Então, pelo menos no ABC, que o ABC está andando na frente disso. Vocês já passaram ali na frente do Frasqueirão, deve ter visto, tem umas empenas. Cada empena daquela é R$8.000, entendeu? A sua exposição. Aí faz um preço melhor, fica por 5.000 e recebe os ingressos. É como você disse, é uma troca, é uma parceria. E os ingressos para ser ou comercializados... Mas a iniciativa é individual, a ABC faz a dele ou a América faz a dele? É individual. A gente já teve algum retorno com isso aí. A gente vai fazer também uma exposição no muro. O ABC tem quase 300 metros de muro ali fora. E a gente está pensando em alavancar isso o mais rápido possível. Agora, Beto Dadal, em alguns países do mundo, os campeonatos locais não existem mais. Só existem os campeonatos... os campeonatos nacionais. Existe o esporte, do ponto de vista do futebol, não é? Existe o esporte local, o incentivo e tal, mas através de escolinha, de financiamento de empresa, de colégios públicos e privados, para descobrir talentos, jogadores e tal. Mas o campeonato é nacional, tem dimensão nacional. Parece que Série A, Série B, Série C, eu não sei como é que eles chamam lá. Isso não funciona melhor não, porque as paixões regionais, elas estão cada vez menos fortes. Os times, na verdade, são nacionais. E o índice técnico também é muito... E o índice técnico muito por aproveitamento, a falta de recurso, a falta de estrutura. Quer dizer, os caras, às vezes, dizem, o Flamengo é um time nacional. Né? Mas hoje não é só o Flamengo, o time nacional. O Vasco, o Palmeiras, o Fluminense. E às vezes você vê crianças, assim, pelo menos na classe média, onde a gente anda muito, né? Você torce qual time? Barcelona. Um menino desse tamanho, 5 anos, 6 anos, torce pelo Barcelona.
Eu torço pelo Manchester. Você torce pelo Manchester, Barcelona, rapaz. Tem que torcer aqui, não sei o que. Lá vai. Mas você vê, o mundo global entrando na cabeça da criançada, né? Você acha que esse modelo funcionaria melhor aqui ou não? Já está se tentando fazer isso. E faz tempo. A prova disso é a fragilidade hoje, nacional, dos campeonatos estaduais. Os campeonatos estaduais, vamos levar para o futebol. Os campeonatos estaduais, eles não têm valor mais. Aí tem, sabe por quê? Porque você tem tanta razão, Beto, você tem tanta razão. Como eu sou um torcedor assim, muito apaixonado pelo Flamengo, às vezes em discussão, quando o Flamengo perde o campeonato estadual, aí alguns colegas nós, claro que a gente quer ganhar, né? Mas não, mas isso é campeonato carioca, isso não vale nada, né? Isso também acontece aqui no Nordeste? Acontece, só que aqui tem uma pequena diferença. Enquanto lá no Sul, né, os Série A e Série B estão mais voltados por aí afora, aqui é Série C e D. Então, quem perder o campeonato vai perder tudo para o ano seguinte. Inclusive a Copa do Brasil. Entendeu? Então, é um pouco desumano. A Copa do Brasil é uma competição que traz um retorno financeiro muito grande. Agora, porque cada etapa que você passa é uma fala. Agora, você colocou um negócio, você colocou uma coisa... E parece que é muito rentável, É né? muito rentável. Porque aí tem patrocínio já de televisão... Não, aí você tem o primeiro jogo, e lá atrás com 60 e tantos clubes. Você ganha o primeiro jogo, você ganha 300 mil reais. Aí vai pro segundo jogo, aí ganha 800, aí passa 1 milhão, 2 milhões, aí até você ser campeão nacional. Você colocou uma coisa que tem que parar para ver. É mais importante um campeonato mundial ou um campeonato estadual? É mais importante um campeonato internacional ou um campeonato brasileiro? Então, essa coisa, por exemplo, o Flamengo tem que correr atrás de quê? Campeão brasileiro espetacular. É um título que todos os clubes aqui... O Flamengo, do jeito que ele está, ele tem que ganhar a Copa do Brasil agora para se credenciar para a Libertadores do ano que vem. Sim. Está nessa condição. Você vê, não só o Flamengo, esses times grandes, você pode olhar. O técnico, às vezes, vai para um jogo que você bota toda a sua paixão, que o time, mas eles, profissionalmente, tiram os jogadores, botam o time reserva. No campeonato, você, como torcedor apaixonado, dá maior importância, porque você não quer perder, né? Mas ele estava em... O rodízio você não permite. Valber, você tocou numa coisa que vai puxar outra. Olha só o que você falou aí. Que o menino torce por qual? Barcelona, não sei o quê. Barcelona, Manchester. Não está havendo renovação. E eu lancei meu segundo projeto. Que se você tivesse lá na Secretaria de Esporte, já tinha mandado me chamar. Eu estou aguardando até agora minha amiga Jódia me chamar. Que é o Escolar no Frasqueirão. Eu consegui 500 ingressos por jogo de graça para botar o Escolar no Frasqueirão. Escola pública, e por que ônibus. Isso não se materializa? Porque até agora ninguém me procurou. Nem do ponto de vista... Eu já fui 2 vezes, agora o Você governo já procurou? Já procurei. Nem o governo do estado, nem a prefeitura de Natal? Já procurei Sabe os que vai dois. Dizer? Como é que vão levar os alunos para lá? Não, eu entreguei pronta, Dá. Eu entreguei com o lanche, o transporte, o City Tour e ainda coloquei junto às escolas o que deveria ser feito. A que nome se dá Sabe isso? como? Metodologia, uma metodologia. O garoto não vai lá assistir uma partida de futebol. Ele vai saber, geografia, onde está o estádio geograficamente? Que litoral é esse? Uma aula de geografia, outra de história, outra de matemática, quantos chutes, quanto isso, colocar dentro do sistema isso aí. E conhecer, lógico, toda a estrutura do ABC, que se vocês não sabem, o ABC tem uma estrutura ali dentro. Tem uma estrutura, tem um hotel, tem uma academia, tem um departamento médico, tem um departamento de fisioterapia, tem salões, tem campo de treinamento. Cláudio Porpino está em qual setor lá? Cláudio Porpino, ele hoje é assessor da presidência. Ele ajuda no marketing. E Dudu Machado? Dudu Machado é... Diretor de futebol, um negócio desse, né? Hein? Diretor de futebol? Não, Dudu é diretor, eu acho que é diretor social. Dudu. Social. Mas Dudu tem dado uma contribuição. Todos dois. Lá, Bira não é o rótulo, diretor disso. Bira fez, vamos dizer assim, um conselho consultivo. Então lá está Cláudio, os vice-presidentes
participam de tudo. E o nome do clube, ABC Futebol. Então, o foco é o futebol. Se o futebol do ABC não for bem, se o futebol do ABC não responder, não corresponder, se acaba Sim, tudo. mas vem cá, a secretária de Esporte de Natal disse o quê? O secretário de Educação, tem o secretário de Esporte também, era a Júlia, né? Não, Hoje é uma subsecretaria. Júlia saiu que foi candidato, né? Foi rebaixado. Né? Canindé de França. Canindé de França, que é meu amigo, gente boa. Ele foi candidato, disse nada? Até agora não. Até agora não. Falei com Getúlio. Getúlio é secretário de Educação. Getúlio Talvez Canindé nem saiba disso. Getúlio acenou positivamente. Entendeu? Ele fez assim, então. Aí depois recolheu o dedo. O nosso Getúlio. Não, mas Getúlio é uma pessoa que tem gente visão, boa, como o Jóia também. São pessoas muito boas. Claro. Mas quando você exerce o poder público, você não precisa ser só boa. Você tem que ser eficiente, competente, comprometido. E um tipo de ação como essa, que envolve alunos do ensino infantil, secundário, ensino médio, como é que a pessoa não se interessa por isso? Eu falei com a secretária de Educação do município. Com Cristina. Falei com Cristina, ela anotou meu número. Anotou meu número, vai me chamar e tudo. Não tem o que fazer. Sabe quem vai fazer primeiro isso aí? A Prefeitura de Parnamirim, que eu já estou lá dentro. Que o ABC vai lançar lá um grande projeto chamado Cidade Alvinegra. Já está tudo. Olha, os torcedores do América vão aqui esculhambar comigo, porque estão pensando que esse programa é negócio de ABC. Eu acho que não sei se... Eduardo Rocha, esse povo aí, não, Paulinho Freire, mas agora Carvalho. Não, mas a gente tem que falar o que Padangue. Quem tem visão de desenvolvimento jamais vai separar ABC e América, não pode. ABC e América tem que estar os dois na mesma série, seja na B, seja na D, seja onde for. Aí como é que o ABC e América vão combinar? Por exemplo, digamos que o América passe para a série C. Aí não vai aceitar, vai ficar na série C. Não é isso não. O que eu estou falando é em termos de retorno para para o Estado. Né? De atitude. O futebol, olha, o futebol está muito mal explorado, Vober. O futebol. Imagine a gente aqui numa série melhor. Isso eu já lancei há muito tempo isso. Todas são ideias que não saem de canto. Vem um time de fora, pega o treinador para o cara dar uma palestra, o preparador físico, fazer uma troca, intercâmbio e fazer o quê? Balcão. O ABC vai jogar onde? Em tal canto. Leva a cidade. O ABC leva a cidade turisticamente. Uma equipe que vai para lá para mostrar o que é a cidade, a mesma coisa. E fazer o quê? Uma transversalidade com a mídia. Tem que gastar com a mídia. A mídia falada, escrita e televisada, para dizer o que é Natal. O ABC a mídia mais forte hoje que são as redes sociais, né? Infelizmente, certeza. Não, felizmente, porque diversificou. Aliás, né? Felizmente. Você quebrou o monopólio. Aí tem seus erros, tem os fake news, tem o uso inadequado, mas o lado positivo disso é muito bom. A interação, a integração humana, a discussão livre de ideias, certeza. A quebra de monopólio, né? Isso aí vai ser disciplinado naturalmente nos países democráticos, né? Porque nos países autoritários, na China, eu estive na China, viu, Beto? Lá na China, eles têm o Facebook deles, o Twitter deles, o WhatsApp deles. Todas essas ferramentas, eles têm deles, e sob controle estatal. Lá não sai nada que não seja do agrado do Estado. Quando há uma fuga daquilo, claro que essas plataformas, elas permitem que você drible as inconveniências da ditadura, né, que é controlar a sociedade como um todo. Mas eles pegam outros. Eu, quando estive lá, aí me botaram um tal de VPR, que eu entrava no Facebook daqui e tal, mas daqui a pouco caía. É um negócio terrível. Mas essa ferramenta é importante, inclusive, para o desenvolvimento do esporte. O meu neto, Miguelito, ele torce pelo América e torce pelo Flamengo. Mas ele vive vendo jogador, sabe o nome dos jogadores? É impressionante. Da Europa, dos times da Europa, é um negócio impressionante. E acessa aquilo pelo YouTube, não sei o que lá. Vive com o negócio de esporte agora. Ele está numa escolinha de futebol, que é um tal de Barradão, foi do América. Paredão
Sim, Paredão. Paredão e outro, parece que é Barradão. Eram dois. Eu pensei até que Bagadão estava lá também. É. Mas não estava não, Bagadão. Não, Bagadão o filho é no cavaquinho. E Bagadão é em casa. Pessoa maravilhosa. Mas o filho é Bagadão também. É, também. É cantor e... É Yuri. Yuri Bagadão. E influencer. Ah, ele é influencer? Também. Eu vou chamar Bagadão aqui. Bagadão, quando ele vier, você pede para ele trazer a carta que ele recebeu. Carta de quê? A TV Tupi, que fez uma gozação. Não, Bagadão pai, você está dizendo, né? Bagadão pai. Ponta direita do América. Eu Exatamente. me lembro do Bagadão jogando no Juvenal Lamartine. Bagadão fez um gol histórico. O ABC ficou fora. A final do campeonato de 67 foi América e Riachuelo. Foi 1-0 gol de Bagadão. Na trave que dá pro morro. Lá no JR. O Bagadão tem uma raça danada, né? Você que é muito bom, me diga aí a escalação do Alecrim de 66, campeão. Não, 68, não? 68. 68, Campeão né? Mas, invicto. então, Eu acho que diga- era Bastos, eu não sei se era Bill. Bem, se vou chutar assim, eu posso errar alguma. Bastos, Bill, Nivardo, Cândido e Anchieta, Pedrinho e Valdomiro, Zezé, Elcio, Cara e Burunga. Exatamente. Era mais ou menos esse time. Ei, o Alecrim Era um dava timaço esse show. time. O Alecrim dava show, sabe o quê? Meio de campo. Sempre. Olha, Pedrinho e Valdomiro. Aquele outro. Zé João Dias- Paulo e Hélio. João Paulo e Hélio, Zé João Dias Paulo e esteve aqui, foi Hélio. antes. Zé Dias esteve aqui, e ele e Carlos Santa Rosa estiveram nesse podcast, e eles lembraram um jogador espetacular que nasceu no Alecrim aqui, Vasconcelos. Você lembra? Foi pro São Paulo depois. Cracaço. Foi pro Náutico, não foi? Náutico, São Palmeiras, eu acho. Palmeiras. E depois foi pra um time aqui país- da- Time de fora, do exterior. Foi, não foi, foi? E eles disseram que Vasconcelos mora aqui em Natal. Não sabia. Eles disseram que Vasconcelos mora aqui em Natal. Agora- Pancinha mora aqui em Natal. Agora- Pancinha voltou pra Natal. Em 65, a Rádio Poti fez Zé Ari fez uma brincadeira. Só podia ser crianças até 14 anos. Zé Ari é aquele que dizia cu de burro na Ah, área. CDP na área do Era PC. E a funcionário do equipe, Brasil, a gente equipe de finíssima. esporte era Almeida Filho, Zé Ari, e eles fizeram um negócio interessante para ver quem dava uma escalação com o menor número de tempo. É por isso que eu perguntei a você o negócio do Alecrim, porque eu ganhei com o Alecrim. Eu era ABC, mas eu escalei o time do Alecrim. Veja quantos segundos daí. Biruíva, Orlando Beredi, João Paulo Hélio, Capu Zé, Paulo Zezé. Capim era bom demais, era não? E o técnico é coqueiro. Ei, passei o dia todo treinando isso. Biruíva, Orlando Beredi, João Paulo Hélio, Capu Zé, Paulo Zezé. Ei, teve um treinador aqui só que fazer você um- pegou Pedrinho 40. Pedrinho 40. O treinador era ele. Pedrinho Pedrinho 40, Pedrinho. Voltando aqui ao assunto que você comentou no início do podcast, você falou em Alberi, que foi bola de prata. Eu acho que o grande lance de Alberi ter sido bola de prata não é ele ter sido a bola de prata. Ele ter sido a bola de prata contra os adversários que jogavam na mesma posição. Na mesma posição. Se você nominar aí, Só tinha craque, só né? Disseu Lopes, Ademir da Guia, Rivelino, Gerson. Era gente demais. Não, esse povo aqui, meu amigo, era um negócio absurdo. Agora foi um jogador caseiro, assim, né? De Recife pra cá, mas aqui, porque Alberi ele só teve uma jogava experiência. aqui não. Pra foi sair no da Fluminense, voltou pro Santa Cruz. Era várias Fluminense, vezes. era que ele foi fazer um estágio lá, logo depois, o Vasco. Não me lembro. Não foi. Eu não sei. Não deu certo. É. Voltou para Santa Cruz, não Não deu deu certo. Aqui ele se transformava. A energia da Terra Potiguar fazia com que ele jogasse bola, o São- talento dele se revelasse. Isso é uma das interveniências do complexo chamado futebol. Você traz o jogador, gasta com o jogador, chega aqui o jogador não rende. Mas rapaz, jogador fulano de tal, aí tem todo um contexto, moradia, família, não está se dando bem, um grupo. Olha, Vober, 28 homens juntos, ou jogam 11, todo dia, de manhã e de tarde, comendo, E dormindo. tem uns também que ficam aqui, por exemplo, Danilo Menezes, né? Danilo. Ficou aqui, né? Tem uns que se adaptam à Esse terra. trabalhou isso, né? comigo, esse camarada é fora de série. Tem muita história, tem um valor Ele é muito amigo de um grande amigo É meu, um chama homem. assim, Rubinho Lemos. Rubens Lemos Filho. Pronto, que é outro nome que você trouxer pra cá vai ser 3 dias. Eu vou nesse dia convidá-lo. Rubinho é 3 dias, Rubinho. Porque ali sabe da história total do negócio. Agora, eu estive aqui com o Zé Dias, Dadal até apareceu no dia.
ele diz que é o homem que entende mais de música e de futebol no Brasil. Zé Dias? Ele mesmo diz humildemente. Humildemente. Humildemente, De música eu concordo, de futebol não sei não. Eu desafiei Zé, inclusive, Zé Dias era para ter um programa, sabe? Zé sabe muito. Ele já teve É um programa rapaz aqui na Rádio inteligente. 90, 104, ele né? é Depois- inteligente, Zé Dias preparado, muito. sabe? Conhece música e futebol como ninguém. Olha, eu conversei aqui com Carlos Eduardo Dadal e o nosso amigo Roberto, nosso Beto Cabral. E aqui, como vocês devem estar vendo, ia durar aqui mais 1, 2, 3 horas. Mas como a gente pretende viver muito, a gente vai voltar outras vezes aqui para falar sobre futebol, sobre história do Rio Grande do Norte, sobre política, economia. O que pintar, a gente discute e fala, porque aqui ninguém é dono da verdade. A pluralidade, a diversidade de ideias é sempre respeitada. Então eu lhe agradeço mais uma vez você assistir o Ponto de Encontro. Eu espero no próximo sábado com mais 2 convidados de alto nível igual a esses.